Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os irmãos que estão aí do outro lado ouvindo essa mensagem. Irmãos, tenho uma grande revelação de Deus para comunicar a todos os meus amigos do Facebook e das redes sociais que estão nos ouvindo neste momento. Em primeiro lugar, eu quero desejar a paz de Cristo Jesus a todos vocês. Amém? E baseado nessa revelação que o Senhor já me deu, né? E eu já postei, já fiz várias postagens em relação a isso. Aqui é mais um complemento, é mais um detalhe que estava faltando. Porque, na verdade, não dá para a gente colocar assim, dentro de uma mensagem escrita, tudo aquilo que o Senhor nos revela. Então, a gente temos que ir fazendo por partes, né? E isso tem a ver, irmãos, tem a ver com política, tem a ver com a obra de Deus. Isso tem a ver com a nossa fé. Deus, Ele está muito preocupado. Deus, Ele está muito preocupado com a nossa salvação. Infelizmente, muitos irmãos estão vivendo um evangelho falso, um cristianismo falso. Aleluia. Eu vou iniciar aqui, irmãos, essa revelação, essa mensagem, com a palavra de Deus que se encontra em João capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: Parte desse lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: O meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galileia. Aleluia. Então, irmãos, Jesus, aqui ele está deixando bem claro para nós que somos seus discípulos, que somos seus seguidores. Jesus, ele está deixando bem claro aqui que nós temos que permanecer com a nossa fé intacta. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, irmão, a gente citamos Jesus, não foi para viver uma vida de mesmice, uma vida de comodismo,
uma vida de vitórias materiais, de prosperidade, ter o poder do dinheiro nas nossas mãos para podermos comprar o que quisermos, comermos o que quisermos, viajar para onde nós quisermos. Irmãos, a Bíblia diz que o cristão ter dinheiro não é pecado. O pecado, irmão, é você não saber fazer as coisas certas com o dinheiro. Então, é por isso que o Evangelho ensina a nós sermos humildes, sermos simples, né? A Bíblia diz, sede simples como a pomba e prudente como uma serpente. Amém? Aqueles que querem ficar ricos, eles vão cair em tentação. Você vê, Deus, Ele não está nesse negócio. Ele não chamou um cristão. Deus, Ele não chamou um cristão para esse cristão ser deputado, senador, vereador, presidente. Amém? Lúcifer, ele vem e se apresenta como anjo de luz. E aí, como anjo de luz, ele vem em sonho ou usa um falso profeta e diz para aquele irmão que tem essa capacidade de ser, né? Como Paulo tinha também, por exemplo, né? Aí ele diz, né? Lança a profecia sobre esse irmão e esse irmão acha que foi Deus que lançou essa profecia. E diz, você vai ser um presidente da república, eu vou te colocar no Congresso para você ser um grande deputado, um grande senador. Mas aí, irmãos, Deus, Ele não está nesse negócio. Amém? Deus não está nesse negócio. Deus, a Bíblia deixa bem claro nos evangelhos, a não ser que você tenha uma Bíblia diferente da minha. Amém? Mas a minha Bíblia é verdadeira. Amém? Eu tenho 4 tipos de Bíblia aqui, de versões diferentes aqui em casa. E nenhuma delas diz que Deus deu dom para a sua igreja, para eles serem deputados, senadores, vereadores, presidentes, serem multimilionários aqui na terra, terem muito dinheiro. A Bíblia, o Evangelho que eu conheço, ele nos ensina a ser humilde, simples, manso e ter amor ao próximo, né? E receber de Deus o suficiente para você fazer a obra, o suficiente para você ajudar o próximo, o suficiente para você ter uma dignidade. É isso que Deus promete para os cristãos aqui na terra. Deus não promete riquezas. Amém? Jesus, ele disse para os seus discípulos que o reino de Deus, ele veio para ser pregado aos pobres. Mas não era para transformar nós, que somos pobres, em pessoas ricas. E nem colocar a gente no poder terreno, lá em cima, junto com os grandão, junto com os ímpios. Você se lembra, irmãos, o que o diabo prometeu para Jesus, lá no capítulo 4 de São Mateus? Você lembra como que Satanás se apresentou ali, quando Jesus já estava no final dos 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Você lembra o que o diabo apresentou para Jesus ali, quando ele estava fraco? Ele chegou para o Senhor Jesus e disse, e ele tem esse poder, ele mostrou em visão todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo ele mostrou em visão e disse para Jesus, olha Jesus, se não somente você se prostrar diante de mim aí e me adorar, eu te darei nas suas mãos todos esses reinos que o seu pai permitiu eu dominar. Amém? E ali, irmãos, o que aconteceu? Jesus disse, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E o diabo fugiu de Jesus. Jesus venceu o diabo com as palavras. E o que eu posso ver pela visão do Espírito Santo nos dias de hoje, irmãos? O que eu posso ver? O que o Espírito Santo me revela, me mostra? É que os cristãos, eles estão cansados de sofrer por amor de Jesus,
Eles estão cansados de viver uma vida simples, né? Eles estão com os corações cheios de vontades de realizar seus desejos carnais, seus sonhos mundanos, porque Satanás encheu o coração da igreja. E a igreja esquece de olhar para Jesus Cristo e começa a olhar para os homens, para os políticos, né? E Satanás agora, ele está levantando políticos que dizem que são cristãos. Justamente o que o diabo quer que aconteça. Amém? Os cristãos se renderem e começarem a fazer parte do movimento da esquerda ou fazer parte do movimento da direita. Mas, irmãos, raciocina comigo. Deus, Ele deu dons para os homens para fazer a tua obra. Não para seguir homens aqui na terra, não para seguir política. Deus, Ele deu o dom de ser apóstolo. Ele deu um dom para ser profeta, Ele deu um dom para ser evangelista, para ser pastor, para ser mestre, para ser obreiro. E Ele deu um dom também para você ser ovelha na casa dEle. Amém? Ele deu um dom para você exercer misericórdia, daquilo que Ele te abençoa, você repartir com o seu próximo. Ele te deu um dom, irmão, e te deu graça para você sofrer perseguição por causa da obra dele e do nome dele. Ele te deu dom, te deu graça, te deu amor para você sofrer as consequências de ser um verdadeiro cristão aqui na face da terra e ser perseguido pelos políticos e por outras religiões. Não aderir a eles, seguir a eles, fazer parte do movimento A ou de movimento B. Não é para isso que Jesus Cristo te chamou. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, Ele te chamou para você ser um vaso escolhido nas mãos dEle para ir pregar o Evangelho, para ser um missionário, para ser uma missionária e não para querer colocar o homem no poder e ficar esperando alguma coisa desse homem, achando que Deus vai usar esse homem para te abençoar. Sim, o Deus desse século vai usar esse homem para fazer você desviar da simplicidade de Cristo e no final, Lúcifer, levar a sua alma para o inferno. Meu irmão, minha irmã, é isso sim que o Deus, o príncipe deste mundo, está querendo. Se passando pelo Deus Altíssimo, pelo Deus verdadeiro, para enganar os incautos na fé. Amém? É por isso que eu digo. Faculdade teológica, anel no dedo, bacharel em teologia, mestre disso, mestre daquilo. Porque fala 2, 3, 4, 5, 6 idiomas. Isso não leva para o céu. Isso para mim e para Deus não quer dizer absolutamente nada. Amém? Nós vejamos o testemunho de Paulo. Amém? Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha diplomas importantíssimos em sua época. Amém? Ele aprendeu, ele foi um homem super inteligente, porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior doutor da doutrina da Torá e de outros conhecimentos daquela época que existia na atualidade. Tá certo? E o Paulo disse que considerou aquilo tudo como esterco, como lixo. Ele jogou todos os diplomas dele no lixo. Tá certo? E o evangelho que ele recebeu de Deus não foi em faculdades teológicas. O evangelho que Paulo recebeu do Pai foi um evangelho revelado pelo Espírito Santo. Tá certo? A Bíblia deixa bem claro que as pregações de Paulo eram simples, eram pregações comuns. Só que o que fazia a diferença era o poder de Deus que estava na vida dele, porque ele pregava o evangelho da cruz de Cristo. Tá certo? Ele pregava o evangelho simples, um evangelho que liberta, que transforma, que leva ao arrependimento e que tira a alma da pessoa do inferno e leva para o céu. Esse era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Amém? Então, eu não fiz nenhuma faculdade teológica, eu não tenho nenhum diploma, eu não tenho anel no dedo, tá certo? Eu tenho somente esse título que Deus me deu. Apóstolo de Cristo, para pregar o evangelho para quem quer que seja. Sou um apóstolo pequeno? Sim, sou um apóstolo pequeno. Não falo outros idiomas, não. Falo só o português. Tá certo? Mas nem por isso eu deixo de ser um apóstolo.
ok? Porque a minha fé e o meu testemunho me credencia para isso. E eu sou aprovado por Deus, reprovado pelos homens, mas aprovado por Deus. Nem mesmo Paulo, com toda a sabedoria revelada de Deus para com ele, ele era considerado como apóstolo pelos apóstolos. Tanto é que em uma de suas epístolas, Pedro não chama ele de apóstolo, chama ele de irmão. Tá certo? Porque eles eram um grupo fechado, eles achavam que só eles eram apóstolos. E olhe que os apóstolos, eles eram homens iletrados, amém? Eles não tinham faculdades nenhuma, não. Todos os apóstolos, eles eram homens analfabetos, com exceção de 2 ou 3. Tá certo? Mas Tiago, Pedro, João, as colunas da igreja naquela época, eles não tinham diploma, eles eram homens analfabetos. Eles falavam em línguas que era dada somente pelo Espírito Santo, e eles entendiam outras línguas por meio também da interpretação que o Espírito Santo dava para eles discernir. Aleluia! Então, veja bem, nós estamos aqui para anunciar um evangelho, irmãos, que liberta, que transforma e que verdadeiramente vai fazer com que você fique livre dessas doutrinas satânicas que estão invadindo a igreja, levando os cristãos a colocarem homem no poder. Amém? Isso me faz lembrar do povo israelita, quando não quis que Deus mais dominasse sobre eles. E ali começaram a pedir para Deus colocar um rei para governar sobre eles. É a mesma coisa que está acontecendo com a igreja hoje, certo? Mais de 50% da igreja querem que os homens dominem sobre eles. Amém? E Deus está triste, Deus está chorando. Lágrimas de sangue. Deus, ele sofreu na cruz por amor a nós há 2000 anos atrás. E ele está sofrendo muito mais agora com essa igreja do tempo do fim, que começou no espírito e está terminando agora na carne. Amém, irmãos? Então, esse é o recado, irmãos. Amém? Esse é o recado. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 7 do Evangelho de São João. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Aleluia. Então, irmãos, nós não podemos mais nos enganar. Amém? Vamos vigiar, porque verdadeiramente o Senhor, ele está às portas para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Então, vamos vigiar. Alerta, fica aí alerta para todos vós. Amém? Que todos fiquem espertos, porque está vindo aí. Está vindo aí. Está vindo grande perseguição sobre a igreja. Amém? Está vindo aí grande perseguição para a igreja. E se você não se consertar, vai ser difícil. Vai ser difícil você estar preparado naquele dia. Vai ser difícil você estar preparado para resistir, para dizer não ao sistema da besta. Pois você está cooperando com a obra do sistema da besta agora. Amém? Então não vamos mais ficar
como meninos na fé. É hora de nós acordarmos, irmãos. Vamos dar uma olhada lá no Velho Testamento e vamos ver por que Israel foi reprovada. Vamos ver por que Israel foi rejeitada. Amém? Eles procuraram um rei para governar sobre eles. Lá em Juízes está bem claro, né? E a igreja, ela está querendo ficar debaixo da autoridade de homens. Amém? E com isso, com certeza, estão perdendo, estão deixando de perder a oportunidade de ficar debaixo da autoridade de Deus, somente de Deus. Porque a Bíblia diz, né, em Hebreus capítulo 11, que o justo viverá pela fé. Amém? Mas se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós vemos lá em Hebreus 11 que a igreja andava errante na terra. Por que a igreja andava errante na terra? Em Hebreus capítulo 11 deixa bem claro. Porque eles não fizeram parte do sistema político-religioso da sua época. A igreja não fez parte. E se a igreja não fez parte, com certeza ela ia ser perseguida, né? Então, vamos olhar para a igreja primitiva como espelho para nós se edificarmos. E não vamos voltar para o judaísmo falido, a qual foi abolido e rejeitado pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui presente em carne e osso e sangue na terra, e a qual a sua obra foi concluída com a sua morte e com o derramamento do seu sangue lá na cruz do Calvário. Amém? Então, irmãos, a nossa religião é o cristianismo, é a palavra de Deus, verdadeira e legítima. A nossa religião não é o judaísmo, nunca foi e nunca será. Amém? Então fica aí essa mensagem para todos vocês. Amém? E que Deus possa continuar falando a vocês em vossos corações. Amém? Que Deus abençoe esse dia para todos vocês, que os irmãos tenham uma semana abençoada e pare e pense, amém? Em cada palavra que eu disse aqui, porque essa voz é minha, amém? Mas essa voz, ela é ungida, essa voz, ela traz a revelação da palavra de Deus para vocês que estão cochilando em dois pensamentos. E para você, meu irmão e minha irmã, que está firme, continue firme na sua fé. Amém? Porque depois da perseguição, depois das lutas, depois das dores, depois de todos os seus sofrimentos, vai vir a coroa de glória, vai vir a bonança, vai vir o galardão, vai vir o teu acesso a Deus de dia e de noite para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém? Que Deus abençoe a todos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus.